Vamos lá? Sejam todos bem-vindos. Boa tarde, meu nome é Mônica Sâmia, eu sou CEO aqui da Brastoa e hoje eu estou aqui nesse papel representando a Thaís da Guanabara, que infelizmente não pôde estar com a gente aqui nesse encerramento das apresentações do boletim aqui de 2021. Mas eu prometo que eu vou fazer o meu melhor para fazer um trabalho à altura, ok? Então sejam todos bem-vindos, aos jornalistas, aos convidados, a todos os nossos associados que estão aqui e que respondem tradicionalmente a nossa pesquisa para que a gente possa hoje ter aqui dados consistentes para apresentar a todos vocês. Como de costume, esse encontro terá em torno de 1 hora de duração. Nós temos aqui um momento de apresentação dos dados iniciais e depois, na sequência, a gente abre para perguntas. Nós deixamos habilitado o chat aqui abaixo, então é só você escrever seu nome, a pergunta, para que a gente possa, ao final da apresentação, começar a respondê-las. Se porventura não for possível responder todas, por conta do tempo, fique tranquilo que a gente vai encaminhar as respostas depois para cada um de vocês. Vale dizer também que todos os jornalistas estão recebendo um release completo com todos os dados, e eu acho que de enunciado era isso que eu queria contar a vocês. E agora, antes da gente começar a nossa apresentação, eu queria contar para vocês quem é que está aqui hoje para fazer esse trabalho junto conosco. Então, bom, você já me conhece, sou Mônica Sâmia. Estão aqui também hoje a Marina Figueiredo, nossa vice-presidente do Conselho de Administração, especialista em Brasil, e que hoje vai fazer muitos comentários aqui, porque também coordena o nosso grupo de trabalho de comunicação. Também conosco o Pablo Zabala, também vice-presidente do Conselho de Administração da Brastoa, especialista em cruzeiros marítimos, coordena o nosso GT de Inovação e Tecnologia. Então, hoje a gente está com um time de feras aqui, que se soma a Rayane Ruas, nossa super parceira da Rede de Inteligência Up Soluções, que foi nossa parceira de primeira hora para a concepção desse boletim, apresentação, consolidação dos dados e tudo mais, né, Rayane? E, por fim, queria apresentar a Helena Costa, a competentíssima Helena Costa, nossa parceira, professora líder do Laboratório de Estudos em Turismo e Sustentabilidade, o LETS, que também é ligada ao CDS, que é o Centro de Desenvolvimento Sustentável da UNB. É doutora em Desenvolvimento Sustentável e mestre em Turismo da UNB, Universidade de Brasília. Sejam todos super bem-vindos, a gente está muito feliz de encerrar o ano com essa apresentação riquíssima. E agora eu queria passar a palavra para a Marina, dar as boas-vindas. Boa tarde a todos, bem-vindos, então, mais uma vez, ao nosso último boletim de 2021. Acho que, como vocês têm acompanhado e sabem, desde o início da pandemia, a gente tem realizado mensalmente as nossas pesquisas internas para tentar retratar aí um pouco em números e traduzir em dados partes dos desafios que a gente tem enfrentado, do cenário, e assim acompanhar mais de perto aí a crise, a evolução, porque sim, a gente tem evoluído, né? A gente sabe que ainda tem muitos impactos, que a gente não se recuperou por completo, mas a boa notícia é que a gente tem evoluído mês a mês e seguido aí rumo aos números mais positivos. Esse raio-x mensal ele tem nos provocado aí a novos olhares, a importantes análises e reflexões e nos guiados, de certa forma, para que a gente possa ter ações e reações aí mais assertivas e pautadas. Desde a metade do ano, a gente tem nossas pesquisas ganhado aí um importante up, literalmente, né, Rayane? Que são os nossos grandes e importantes parceiros no boletim, como a Mônica já apresentou. E cada mês a gente tem uma temática na nossa pesquisa e um convidado aí para nos ajudar a explorar e olhar de uma forma muito especial os nossos dados. Esse mês também, como a Mônica anunciou, a nossa convidada é muito especial, é uma antiga parceira, que inclusive nos apoiou ali atrás, e que a gente já estava com saudades, que é a professora Helena, e ela é especialista no tema desse mês, que é sustentabilidade. Eu aproveito, inclusive, para reforçar o agradecimento, pois nessa edição ela teve uma participação super ativa, tanto na elaboração quanto na análise dos dados sobre sustentabilidade, ao lado aí da equipe da Up Soluções. Nas últimas semanas, a gente vê que 2 temas estiveram muito em evidência: as mudanças climáticas e a sustentabilidade, principalmente aí com a COP26, e a identificação de uma nova variante. São 2 pautas importantes que exercem aí grande influência na decisão de compra de viagens. O turismo e o comportamento dos consumidores são dinâmicos e podem ser impactados aí a cada mudança dessa no cenário.
E aí, afinal, a gente fica diante de tantos desafios que estão decorrentes da pandemia, como essas questões pontuais estão impactando ainda mais a gente, né? A sustentabilidade é um tema de extrema relevância para a Brastoa. A gente, inclusive, escolheu fechar esse ano com ele. Afinal, nesses últimos 2 anos, a gente aí, praticamente, muitos de nós tiveram que nos distanciar de algumas questões importantes para poder enfrentar essa crise, fazer frente a esses tantos e inéditos desafios. Mas como a sustentabilidade ficou ou está no meio disso tudo, né? E como a gente está inserindo a sustentabilidade no nosso dia a dia dos negócios. A gente vai falar sobre isso agora, a gente vai dar início, que hoje tem muito assunto, tem muita conversa. Eu chamo então a Rayane para apresentar os dados desse nosso boletim, que traz então os dados de novembro, os impactos iniciais da variante Ômicron nas viagens e a sustentabilidade em tempos de pandemia. E antes eu só reforço que vai estar disponibilizado no site da Abrastoa um infográfico com os principais destaques desta edição e os nossos associados recebem uma apresentação completa de forma exclusiva. Rayane, você segue agora, tá? Obrigada. Obrigada, Marina, pela apresentação. Olha, a Marina está saindo muito bem. Como anfitriã, a gente pode ter a Marina várias vezes aqui conosco. Temos tido, né? A Marina esteve conosco, acho que quase metade dos boletins desse ano, mas nós vamos melhorando a cada edição, né? Impressionante como a gente vai ficando mais à vontade com este meio digital. Eu acho que se a gente tivesse que fazer ele presencial ao vivo, a gente ia ser um pouco estranho, mas no digital a gente está mais confortável, né? Então, sejam realmente muito bem-vindos. Para nós é uma honra estar aqui com vocês para encerrar os boletins deste ano. A gente ainda está olhando para os dados de novembro, a gente ainda não temos os dados de dezembro, mas a gente fecha este ano com os dados de novembro de uma forma muito bacana, que ia trazendo 2 pautas muito relevantes. Então, mais uma vez, registro os agradecimentos à Abrastoa pela confiança, pela parceria, para a gente conseguir trazer, e eu não sei se vocês se recordam, quando nós começamos, o quanto nós evoluímos, e como nós começamos a ficar cada vez mais viciados em dados, né, gente? Se a gente pensar que não vai ter o boletim esse mês, que a gente não vai ter uma temática, uma coisa nova, mais dados para a gente olhar, a gente começa a sentir falta. E esse era o propósito da UP, né? Esse é o nosso objetivo enquanto empresa, enquanto consultoria, que está ajudando a gerar, estruturar essas informações que vocês têm aí dentro da entidade de vocês, para que a gente consiga utilizar. Sem muitas delongas, né? A gente tem muito assunto para hoje. Vamos lá, então, começar os nossos dados, falando um pouquinho da nossa série histórica, né? A nossa série histórica vem numa evolução muito positiva. No mês passado, a gente percebeu ela muito claramente, como que a gente vem crescendo, né? A pandemia, no mês passado, parecia estar na sua reta final, a gente estava muito confiante que estava passando o pesadelo, e, gente, veio uma surpresa nova, né? Então, vamos olhar como é que essa surpresa, esse elemento variante Ômicron, que trouxe um susto, deu um baque na gente, mas a gente já está começando a passar ela como se fosse mais um quebra-mola. Mais um, por favor, Daniela. Pode ir para os números, né? Se a gente for olhar um pouco para a nossa série histórica, a gente já tem 56% que alcançaram 50% ou superaram os 50% do faturamento pré-pandemia. Esse é um resultado super positivo, começando por, esse mês nós temos 5% a mais que o mês passado, então já começamos a transpor essa barreira de 50% do nosso faturamento histórico, gente. Ainda tem 43,5% das empresas que não alcançaram esse faturamento histórico, não é só boas notícias, a gente ainda tem um setor resiliente que está batalhando para se manter, para manter as atividades em dia, com volumes mesmo inferiores, mas a gente começa, assim, a ver esse crescimento. E a gente, quando olha para os embarques, a gente tem 58% que já alcançaram pelo menos a metade ou mais, superaram, inclusive, os embarques no período da pandemia. E um dado extremamente relevante, que a gente já imaginava e já esperava, né? Que a gente tem 26% a mais que o mês anterior, afinal,
Dezembro já começou, muita gente já está de férias, muita gente já saiu, né? Então, já que a Marina deu as boas-vindas e falou a gente agora, Pablo, você tem alguma coisa para comentar para a gente sobre esses avanços? A gente percebe realmente um aquecimento do setor? Como é que a gente tem identificado aí esse comportamento? Obrigado, Rani, obrigado. Olha, primeiro, dar os parabéns aí à apresentação, à introdução, tá fantástico, um prazer participar desse momento com a Brastoa, com a UP, com a Helena aí, e poder trazer um pouco de luz sobre esses assuntos. O que a gente vê é isso, uma constante na confiança do cliente, né, do viajante, em entender que a pandemia teve os seus momentos mais difíceis e que, conforme ela foi, a vacinação foi avançando com mais velocidade no país e a eficácia foi reduzindo o número de internações, enfim, isso deu o elemento que nós precisávamos, né, o turismo, a nossa atividade, para o crescimento, para que o cliente começasse a ter mais confiança de ir um pouquinho mais longe, de procurar destinos um pouco mais elaborados, né, e onde ele se sentisse aí confortável, com o desejo que ele tinha antes, que ficou represado, né, reprimido aí, de conhecer alguns destinos que ele identificou na pandemia que, quando acabasse, ele não ia perder essa oportunidade de jeito nenhum. Então, a gente vê que essa demanda, esse desejo foi crescendo e os operadores, né, o mercado em geral estava preparado, primeiro com os destinos nacionais e depois com os destinos internacionais. Então, esse momento de crescimento, ele é um movimento constante, né, de melhora do cenário da vacinação e da confiança do cliente nos destinos e também do esforço dos destinos em poder abrir suas portas e receber, acreditando que o turista tem que ser cada vez mais protegido, não só o turista, mas também toda a cadeia em volta. Então, acho que é isso que traduz esses números, né? Que o crescimento ele está vindo gradativamente. E quando a gente fala dessa nova variante, a gente entende que ela foi um susto, mas que a gente entende, a gente sabe mais como isso na pandemia se comporta, então acho que todo mundo ficou um pouco mais cauteloso, não teve grandes impactos no que a gente vê nessa melhora de cenário aí para esse final de ano e para as viagens do ano que vem, viagens futuras. Fantástico, Pablo, era isso que eu ia dizer, né? Um bom resumo a gente está aprendendo a viver com a pandemia. A gente, no turismo, está aprendendo a lidar com todos esses desafios, estamos aprendendo a conviver com o vírus, com as restrições, com a máscara, com documentação extra. A gente o primeiro susto, o primeiro impacto passou, e agora a gente já sabe mais ou menos como reagir, né? E é isso que os dados da variante, né, o impacto das notícias da nova variante trazem para nós. A gente teve 88% dos operadores que receberam pedidos de informação relacionadas a destinos, aberturas, continuidade das viagens, né? E a gente realmente ficou cauteloso e pensou, será que teve cancelamento? Será que teve reagendamento? Será que voltamos ao pesadelo inicial, né, de 1 ano e meio atrás? E não, nós tivemos 42% das operadoras que não teve nenhum pedido de reagendamento, 60% sem nenhum tipo de cancelamento, sem nenhum tipo de reprogramação. Então, as coisas seguem mais ou menos o seu fluxo normal, né? E aí eu convido a Marina. Marina, comenta um pouquinho para a gente, né? A gente imaginava, quando colocou essa pergunta, um resultado catastrófico, e esse resultado foi bem tranquilo, até diante de todo o nosso cenário. Pois sim, Rai. A gente, na verdade, acho que é importante só reforçar também que quando a gente vê 60% sem nenhum cancelamento, o grupo de 40% que teve algum cancelamento foi muito mínimo, né? Acho que depois você tem um pouquinho mais desses dados até para complementar, mas foi muito baixo o número de cancelamento. O mesmo para quem teve pedido de reagendamento, eles foram mínimos, foram muito pequenos. E eu acho que o dado aí que para a gente já sabia, reforça que é importante destacar, é o 88% que receberam algum tipo de informação, que isso mais do que nunca traz a importância do papel do operador ali, como aquele especialista, aquele porto seguro, né, para os passageiros que estão querendo viajar para receber informação. Eu acho que durante toda a pandemia a gente viu o reforço desse profissional, desse especialista ali,
dando a orientação, dando informação, que acompanha tudo o que está acontecendo. A gente está o tempo todo aqui, seja nos nossos grupos aqui da Abrastoa que a gente tem, individualmente também, cada operador ali com seus contatos nos destinos, a gente está acompanhando em tempo real o que está acontecendo, como que está sendo organizado tudo isso. Então, o que a gente percebe é isso, o alto índice de passageiros que querendo viajar, que buscam informação nos operadores, reforçando cada vez mais o nosso papel. E eu vou só aproveitar aqui que veio a palavra para dar um oi especial aqui a Mariana Aldigre e o Guilherme da FEComércio São Paulo, que estão aqui na sala nos acompanhando, inclusive que fizeram parte, aí o Guilherme participou com a gente, Mariana também, de alguns dos nossos boletins, e a Nayara do Rio Grande do Norte, que também está aqui nos acompanhando. É fantástico ver cada vez mais o boletim sendo utilizado pelos destinos, né? Natal, no Rio Grande do Norte, São Luís também tem acompanhado sempre e está sempre atento aos dados do boletim, e é super importante e interessante para a gente ver que ele extrapola o universo das operadoras e chega realmente à ponta, ao mercado, ao destino. Então, muito bom estar aqui com vocês, sejam bem-vindos e convidem mais, né? Cada vez mais. Continuando a nossa série histórica, a gente olha aí para aquele que é uma das informações mais esperadas do mês, quando a gente fala, ainda não dos destinos, mas quando a gente vai falar dos embarques, né? Qual é o momento, como é que está essa antecedência da compra? E aí a gente percebe que no nacional a gente tem um volume relevante, 19% das vendas ainda para o embarque no próprio mês, com uma antecedência super curta, 22% para o mês seguinte, que é o mês atual, né? Mas a gente já tem 43% para o primeiro semestre e 15% só para o segundo semestre ou depois. Então, a gente já começa a ter uma antecedência. Esses são os dados da venda nacional feitas no mês de outubro, né? Também a gente teve 80% de novas vendas, 41% de vendas com seguro. Já o Inter, gente, ele traz uma programação, uma antecedência muito interessante, em que a gente tem 10% para embarque no mesmo mês, 16% para o mês seguinte. Mas o primeiro semestre já tem aí 46% das vendas. E 28% já para o segundo semestre. Uma antecedência que a gente não vinha acompanhando, que realmente não estava acontecendo nos últimos meses, em que a gente tinha um imediatismo da viagem. Cada vez mais, né, a gente estava trabalhando com esse imediatismo. Antecedência de 6 meses de compra, isso não estava acontecendo, né? E a gente percebe que em outubro ele é marcado aí com 28% dessa antecedência de quase, no mínimo, 8 meses, né? E às vezes até um pouco mais. 75% de novas vendas, a gente vê que o volume de novas vendas vem crescendo, mas as operadoras ainda continuam entregando um grande volume de viagens antigas, de remarcações, frutos de cancelamentos em razão de diversos motivos, mas o volume de novas vendas vem crescendo cada vez mais. No internacional, o seguro mais forte, com 62%. Dessa vez eu não vou ser mandatária. Pablo ou Marina, algum de vocês dois se manifestam? Gostaria de trazer aí algum comentário? Eu vou falar, então, aqui do Nacional. O Pablo está falando com o microfone fechado, então a Marina ganha dele. Eu entrei aqui, eu vou falar do Nacional e largo aqui para o Pablo continuar. Acho que do Nacional, só o destaque que eu acho que é importante, a gente estava vendo aí um volume de mais de 30% de embarque no próprio mês, né? Então, eu acho importante a gente ver esse otimismo e as pessoas já se sentindo mais seguras para planejar as viagens, que a gente já não estava mais tendo isso tão forte. Então, a gente começa a ver um volume grande, já acreditando no primeiro semestre do ano que vem, embora ainda a gente tenha um volume de embarque imediato. E 15% para o segundo semestre de 2022 ou depois é muito importante para o Nacional, porque diferente do Inter, a gente não costuma ter essa antecedência tão grande. Então, as pessoas estão, de fato, ali buscando aquele monte de viagem que ficaram aguardando, como o Pablo falou, para começar a planejar e vão fazer em 2022. Sim. Bom, eu vou entrar aqui, então, no Internacional, fazendo essa dobradinha. O Internacional ele tem, sim, uma certa antecedência, né? Mas acho que nunca foi tão evidente esse
esse período tão longo de antecedência, 6 meses, 7 meses, né? O internacional variava em 3 meses, 4 meses, e agora a gente está vendo aí 6 meses. O que a gente vê é uma procura grande para o primeiro semestre, com as aberturas das fronteiras, então isso facilitou muito, né? E os hubs aéreos, as frequências dos aéreos, enfim, isso tem facilitado aí a escolha do cliente. Também a gente vê que essa antecedência toda vem muito pelos próprios destinos que estão trazendo as suas ofertas para poder fomentar, né, o seu produto. Então, está tendo esse encontro, né, a abertura das fronteiras, a frequência aérea, da malha aérea aumentando, e os destinos, né, querendo aproveitar esse momento para já captar uma venda antecipada dos clientes. Então, a gente vê que para o primeiro semestre já é uma venda aí bastante importante para o nosso setor, nossa atividade, especialistas, e o segundo semestre aí trazendo bons números, né, para a gente poder ter aí uma tranquilidade, uma previsibilidade, né? Acho que a previsibilidade é o mais difícil a gente conseguir olhar como dado, mas a gente está conseguindo ver alguma luz nesse túnel aí, né, de olhar para frente com uma perspectiva positiva, que o cliente está realmente demandando os produtos que a gente está ofertando. Muito legal, obrigada. Bom quando você não manda ninguém, que vem todo mundo. Agora sim, a gente chega nos dados que é o que mais demanda, é impressionante como a imprensa gosta, como os destinos gostam de ver um pouco desse ranking. Esse mês a gente fez até uma brincadeira colocando aí um pódio, já que a gente está finalizando o ano, né? E a gente tem aí algumas surpresas, né? E em primeiro delas é no Nacional, Natal ficando aí em primeiro lugar dentro dos associados Brastoa, juntamente com Gramado. Gramado já está cansada desse posto. Eu já acho que Gramado mês que vem, com certeza, dificilmente vai se manter, afinal, acabou a temporada de Natal, que é muito forte, né? E a gente vem para a temporada de verão e o Nordeste é mais buscado, mas Gramado se manteve aí à frente durante muitos meses, e esse mês Natal chegou aí ao primeiro lugar, né? Mas a gente teve no segundo lugar também uma novidade, Porto de Galinhas, que andava ali mais escondido, mais esquecido, junto com o Rio de Janeiro, que também não protagonizou tanto esse pódio durante os últimos 6 meses. E Maceió e Fortaleza em terceiro, esses sim já são destinos conhecidos, a gente tem visto eles aqui passeando, primeiro, segundo, terceiro, né? Eles estão aí sempre trocando. E o crescimento expressivo esse mês, a gente também tem 2 destinos que ainda não tinham aparecido, com Jericoacoara e Porto Seguro. Então, a gente vê aí uma diversificação bastante interessante, um pouco desses destinos que vêm sendo buscados, vêm sendo comprados pelos clientes dos associados da Brastoa, pelas operadoras, e isso traz também algumas características, né, Marina? Vamos por partes agora, não vou juntar tudo no mesmo balaio. Então, vamos lá. Do Nacional, na verdade, o que a gente percebe é que grande parte desses destinos, eles já estavam aqui, de fato, rondando os nossos tops destinos, né? Como você falou, Maceió, Fortaleza, Natal, Gramado, já tem alguns meses que estão rodando. Rio e Porto de Galinhas, também eles vinham aparecendo com muita frequência nas nossas pesquisas, talvez nas últimas não tanto, mas desde o início eram destinos também sempre muito pontuados. Todos eles são destinos já super tradicionais, destinos consolidados, que já fazem parte mesmo dos principais destinos vendidos, acho que não tem grandes surpresas. E a gente olhando para eles, a gente entende, a gente está numa temporada de verão, então faz todo sentido a gente ter esses destinos tão importantes e tão representativos do nosso litoral, né? O Nordeste, como sempre, ocupa aí uma parcela importantíssima e grande do movimento dos brasileiros. Gramado, a gente sabe que muito disso, já desses últimos meses que ele vem se mantendo aí também no top de destinos, é muito por conta da temporada de Natal que acontece lá. Então, Natal Luz e o Natal de Canela, ali toda a região da Serra Gaúcha, eles se tornam aí um grande destino para esses meses finais do ano, é a grande temporada deles. E Natal, que agora assume o posto aí de primeiro, já vinha aí tentando, né? Ele estava sempre ali terceiro, segundo, esbarrando. E a gente sabe que foi feito um grande trabalho aqui do pessoal de Natal, inclusive junto dos associados Brastoa. É fruto também de muito investimento. Eu acho que tem a demanda, né, a oferta aqui para a demanda certa de final de ano, de verão, mas tem aí todo um trabalho que a gente não pode ignorar que tem sido feito com o pessoal de Natal, de capacitação,
treinamento, de aproximação com os nossos operadores. A gente tem uma série de programação que foi realizada, e eu acho que é um pouco também resultado de trabalho. Afinal, para você estar no pódio qualquer, não é só por sorte, né? Ou de forma natural, sempre tem um trabalho por trás. E o crescimento... Não é acaso, né? Não é acaso, exatamente. A gente vê Jeri e Porto Seguro, de novo, destinos relacionados aí com o verão. Eu acho que é o reflexo natural. Jericoacoara, acho que reforça aquela procura de destinos um pouco ali mais isolados, bem de natureza, né? Então, a gente está dentro ali de todas as tendências e o que a gente já vinha acompanhando nos nossos boletins. Fantástico, né? E no Inter também, mais uma grande surpresa, né, Pablo? Pablo, que tem acompanhado o Inter, a gente teve aí, pela primeira vez, quase que um empate técnico entre América Central e Caribe, Estados Unidos e Europa. Isso ainda não tinha acontecido, a gente estava tendo os Estados Unidos lá esquecido. Estados Unidos não, gente, América do Norte, né? A América do Norte estava bem atrás, depois a gente tinha a Europa lá atrás, e agora eles estão os três bem juntos. E outro ponto que é importante, a gente tem como primeiríssimo lugar os Estados Unidos. Não só em primeiro lugar, gente, a verdade é que os Estados Unidos podia ocupar o pódio inteiro, porque ele ficou assim, dobro de volume do que os demais. Então, a gente percebe, sim, os Estados Unidos à frente, com um foco grande em Nova York, Miami, Orlando, cidades bem tradicionais do mercado brasileiro, né? Assim, não é grande surpresa para o período pré-pandemia. E, em segundo lugar, ficam aqueles tradicionais do período pandemia, em que a gente tem Cancún, Dubai, Egito, Maldivas, a gente ouviu muito falar sobre eles nesse período, e Portugal, França e Canadá, esse sim em terceiro, esse sim alcançando o pódio, destinos também tradicionais brasileiros, mas que a gente não via eles por aqui, e recentemente eles têm feito parte do pacote, né, Pablo? E aí eu deixo para você os comentários sobre esse novo panorama. Estados Unidos sempre é um destino muito forte, né, para o brasileiro, né, seja por compras, cultural, seja por, né, uma porta de entrada para o Caribe ou pelos parques, né, e viagens de família. Então, assim, é natural que quando os Estados Unidos abriram suas fronteiras, né, um grande volume de pessoas estavam saudosíssimas de poder viajar para o destino, voltassem rapidamente a aproveitar esse momento. Então, não surpreende que essas três capitais sejam as três capitais mais procuradas, porque já são tradicionalmente dentro do turismo para esse destino Estados Unidos. A gente vê que essas três capitais fizeram um trabalho muito forte para poder abrir as suas fronteiras, né, de vacinação, de controle, de enfrentamento aí à pandemia. E a gente tem aí já puxando um pouco do meu lado como especialista de cruzeiros, a gente acompanha muito de perto a questão da abertura dos portos, principalmente de Miami, porque é um grande hub das companhias marítimas que entram para o Caribe. Então, isso é realmente um número muito importante e um alívio para a gente ver que ele está performando dessa forma. Os destinos Cancún, Dubai e Egito foram destinos que se mantiveram abertos, né, ou tiveram mais tempo abertos durante a pandemia, receberam turistas, enfim, e já são destinos muito queridos também pelo nosso público brasileiro. Cancún, as pessoas adoram. A Península de Yucatán é um destino fantástico de lazer, aventura, praia, sol. Dubai é um grande hub internacional de viagens para o mundo inteiro, Oriente Médio, a Ásia, Oceania. Então, isso é muito importante, um destino muito visitado pelo brasileiro, porque conecta vários destinos internacionais exóticos, principalmente a Ásia. E o Egito tem aí sempre o seu apelo. O Egito está sempre em evidência, ele vai e volta pela densidade cultural que ele representa, né? E lá também os cruzeiros são muito presentes. O cruzeiro pelo Nilo é um produto muito procurado para quem visita esse país. Portugal, França e Canadá são países aí que fizeram também a sua lição de casa, abriram suas fronteiras, são destinos tradicionalíssimos europeus, né? E o Canadá é um destino que acaba entrando também
momento de que as pessoas, quando querem alguma coisa muito bem cuidada, aquela casinha de boneca, aquele lugar que você sabe que você vai comer bem, vai ser bem hospedado, vai ter tudo organizado, você pensa no Canadá. Eu posso fazer uma viagem, né, com o meu filho, com a minha esposa, com qualquer tipo de atividade. Ela é multigerações. Então, o Canadá sempre é um destino também muito querido, assim, muito apreciado pelo brasileiro, principalmente pelo público que já viajou bastante. Ele quer alguma coisa, sabe, bem tranquila e que dá uma densidade cultural muito grande e de opções de lazer. Então, assim, esses destinos, eles não surpreendem por estarem nessa posição, porque eles realmente trabalharam muito bem a questão da sua oferta e da abertura das fronteiras. Acho que está muito bem alinhado aí com o momento. Fantástico, né? É super interessante essa vivência e esse olhar de vocês que estão lá na ponta, no mercado, com os nossos dados, e a gente vai aqui tentando encontrar aí alguma nuance, alguma explicação, algum incentivo para os outros também chegarem até aqui, né? E a gente vai aqui, na verdade, dando esse direcionamento. Gente, o que eu faço para estar em primeiro? Olha, tem uma lição de casa, tem uma série de fatores que chegaram até lá, né? E esse é o nosso objetivo. Agora, gente, finalizamos a nossa série histórica. Demoramos até mais do que hora prevista. Eu falei que nós íamos fazer isso em 10 minutos para a gente chegar onde verdadeiramente interessa, que é na sustentabilidade, um tema extremamente importante. E está em alta, né? A gente teve a COP26 em novembro, então faria muito sentido a gente trazer o tema da sustentabilidade para já, para a gente conseguir entender como está o panorama da Abrastoa dentro desse tema que é tão importante, e a gente traz, então, alguns dados, uma primeira versão, uma primeira leitura da sustentabilidade que é extremamente complexa. Antes de abrir, né, os dados, eu queria convidar a Helena, gente, para dar aí as boas-vindas, para se manifestar, para dar a palavra. Eu quero que ela fale uma coisa, vamos ver se ela vai falar, se não falo eu depois, vamos ver se a gente consegue fazer uma transmissão de pensamento, que é a respeito da sustentabilidade, né, e como ela se comporta, como as empresas se comportam com ela. Fica à vontade, Helena. Obrigada por estar aqui mais uma vez. Obrigada a vocês, sempre um prazer estar com vocês, né? Desde o começo da pandemia, eu acho que tem algo que a gente pode dizer que a gente ganhou, que foi essa aproximação, né? Eu me sinto muito feliz de estar aqui com vocês hoje, e estou vendo vários colegas professores, professor Osiris, professora Mariana. Para a gente da academia é sempre uma alegria muito grande poder trocar e aprender com vocês, né? Trazer o que a gente está vendo, olhar as coisas numa perspectiva um pouco diferente. Então, vamos à pesquisa. Eu não vou adivinhar o que a Rayane queria que eu adivinhasse, não sei o que é, ela não me deu nenhuma pista, mas eu acho que a gente tem aí belos dados para a gente olhar juntos. Muito obrigada pelo convite. Como que eu não dei uma adivinhei. pista, Helena? Como que eu não dei uma pista? Gente, é uma frase dela, eu vou parafrasear a Helena agora, nesse momento, né? É que a sustentabilidade não é uma linha de chegada, né, gente? E a Helena tem levantado essa bandeira muito forte de que a sustentabilidade ela é um processo. Então, para mim, é uma das coisas que deve ser levada em conta. Não é alcancei a sustentabilidade, desafio cumprido, vou para o próximo, né? Challenge complete, próximo. Não, todos os dias nós podemos ter novas ações, nós podemos ter novas posturas, nós podemos buscar ser mais sustentáveis. E essa é uma bandeira muito forte, né? Uma fala muito forte da Helena, que a gente discutiu bastante na elaboração desse questionário, desse instrumento de pesquisa para coletar dados que demonstrasse esse caminho, essa progressão, né? A gente nunca imaginava ter tudo 100%, e a gente sabe que entender onde é mais forte, onde é mais fraco, é o que traz o valor, né? Não é para dizer isso está ruim. Não, gente, aqui eu posso tentar ser melhor. E isso é um convite para que vocês que não conhecem, que ainda não pensaram na sustentabilidade nas empresas, nas associações, nas entidades, nos destinos de vocês, tenham aí uma inspiração do que pode vir a ser cada um desses pontos. A gente fez, então, a pesquisa, primeiro, olhando por pilar. Então, a gente olha primeiro para o pilar ecológico, né, para o pilar ambiental, e compreende alguns aspectos do pilar ambiental. Depois a gente vai ver o social, depois o econômico e depois um panorama geral. Vamos para o ambiental, por favor.
Ambiental, por favor. Obrigada. Eita, calma, foi demais. Ecológico, ambiental, estamos nós, né? Então, a gente observa que, como principal, como mais desenvolvido, né, com maior atenção, nós temos as questões com economia de energia, economia de água e também a redução de plásticos de uso único, o que foi para nós uma grande surpresa e uma excelente notícia, né? E aquele que é mais frágil, aquele que ainda tem pouco entendimento, e a gente também vai voltar a falar dele um pouquinho, é a redução da pegada de carbono, que é um tema novo. As pessoas acham que ainda está muito distante, pelo que a gente consegue entender, né? Não sei exatamente o que fazer, como fazer para ter essa redução. E então, como nós podemos aqui olhar um pouquinho para isso. E aí, Helena, fica à vontade, né? Como é que você olha para isso? O que a gente tira daí de inteligência? Então, vamos lá, gente. Eu quase adivinhei o que a Rayane queria que eu adivinhasse, eu quase adivinhei, porque é isso mesmo, sabe? É uma tecla que a gente precisa bater muitas vezes, de que não é dizer no final do dia eu sou sustentável, eu não sou sustentável. Porque a sustentabilidade ela é composta de tantos elementos que o que a gente mira é uma visão de futuro, em que a gente tente equilibrar melhor vários elementos que estão ali, né? A gente tem que pensar naquele jogo de girar pratinhos, e a gente está girando 1000 pratinhos. Então, a gente precisa saber que pratinhos são esses e qual vai ser a prioridade que eu vou dar a cada um em cada momento. Eu acho que se trata muito mais disso. E pensem comigo, assim, a sustentabilidade ela é um caminho. Quando a gente fala em processo, não é que vai estar tudo bem, tudo ótimo hoje. Mas quando eu entender o que faz parte desse universo e eu entender que existe uma avenida, né? Vamos andar pela avenida da sustentabilidade? Esse é o convite. Existe ali uma avenida marginal, né? Uma avenida que passa por ali e tal, mas existe essa aqui da sustentabilidade. Vamos juntos nessa aqui? O que eu preciso fazer para caminhar nessa avenida? Eu acho que é disso que a gente vai falar hoje. Então, o pilar ecológico ou ambiental, né? A gente pode se referir das duas formas, não surpreende a gente quando a economia de água e de energia são os primeiros. Por quê? A gente já vem pesquisando isso no Brasil e no mundo há vários anos. Eu já participei de uma equipe, por exemplo, para vocês terem uma ideia, que a gente fez essa pesquisa perguntando essas práticas de responsabilidade no turismo em 14 países. E em 14 países, essas são as ações mais realizadas pelas empresas de turismo de diversos segmentos. Aqui a gente está falando desse retrato, desse momento super atual, saindo do forno das operadoras associadas à Brastou. Então, a gente tem condição de se conhecer melhor, né? A gente está pegando um dado que não é genérico, ele é aqui desse grupo e nos ajuda muito a conhecer melhor, gera mais inteligência de mercado. Isso eu queria dizer para vocês, sabe? Vocês podem ter muita certeza de que esse investimento que vocês fazem em gerar dados, em gerar pesquisa, isso se incorpora à inteligência de mercado do turismo brasileiro. E por isso eu acho que a Brastou tem que ser bastante reconhecida. Então, economia de água e energia, elas já são mais familiares para nós, né? O plástico, a questão da redução do plástico descartável ou de uso único e a redução da pegada de carbono já são coisas mais recentes. Eu fiquei muito satisfeita de ver a questão do plástico de uso único aqui, porque é um debate que há um ano, quando a gente começou a fazer aqui no Brasil, numa parceria com o PNUMA, estimulado pelo Programa das Nações Unidas, que é voltado para o meio ambiente aqui no Brasil, a gente viu que ainda era um tema muito distante do turismo, muitas vezes. E a gente pode ficar feliz que nesse ano a gente está tendo um caminho que faz avançar essa pauta. Então, o que eu queria dizer sobre isso? Se eu pudesse, ficaria aqui horas falando só sobre isso, porque a gente tem estado muito dedicado ao tema. Mas, primeiro, que nos alegra, que a gente vê que está avançando. E, segundo, que é uma pauta que, quando a gente começou a tratar dela, a gente via que o entendimento era muito heterogêneo dentro do turismo. Empresas diferentes compreendiam de formas diferentes ou davam importância de maneiras muito distintas. E é interessante a gente ver que ele aparece aqui. Por quê? A gente tem aqui na nossa frente plástico e a pegada de carbono, as mudanças climáticas, os dois grandes desafios do nosso século, né? A gente não está falando de coisas pequenas,
A gente está falando de grandes desafios globais. Mas o que eu posso fazer no meu dia a dia, na minha empresa, para que eu caminhe nessa avenida que me leva para um futuro mais sustentável? A gente está vendo que o turismo, ele gera plástico. Eu acho que isso também é uma coisa importante da gente falar de sustentabilidade. A gente reconhece a nossa parcela de responsabilidade e a gente reconhece que é preciso fazer alguma coisa e que iremos fazer, passo a passo, né? Lacuna por lacuna. Então, a questão do plástico é muito importante a gente reconhecer que o turismo é um setor que gera. Quando a gente olha a experiência do turista como um todo, a gente vê diversos pontos em que esse plástico descartável aparece. Quer seja ali no aeroporto, quer seja no avião, quer seja no passeio, quer seja, né, no hotel, no quiosque da praia. Então, a gente precisa problematizar um pouco isso e pensar o que a gente vai fazer para a gente reduzir, para a gente conseguir colocar um outro material no lugar, um material que tenha uma vida útil mais longa, que não seja usado em 15 segundos e vai para o lixo, gerando um acúmulo e um problema global que a gente tem agora, que é esse lixo imenso no mar. E nós, do turismo, por que a gente precisa estar preocupado com isso? Porque a gente sabe que a gente contribui para esse problema, mas que esse problema depois bate a nossa porta. Então, a gente não pode se dar ao luxo de achar que a gente não vai se deparar com esse problema. A gente vai, porque a gente vai perder valor no uso daquela praia, a gente vai perder competitividade. Então, a gente precisa olhar para isso com muita cautela. Acho que é muito interessante a gente começar a observar e fazer os nossos passos do dia a dia. Então, reduzir o quanto a gente usa ali no nosso escritório e ir dando esses passos até chegar a uma visão um pouco mais ampliada. Isso é sempre um convite que eu vou fazer para vocês, para a gente tornar mais elástica essa nossa visão e conseguir perceber que nós, né, e aí eu já estou me colocando aqui junto com vocês, como operadores do turismo, vocês ocupam um lugar fundamental porque vocês têm uma relação com as pontas. Vocês fazem a relação do cliente com o destino. E a gente não quer os nossos destinos cheios de plástico. A gente não quer os nossos destinos poluídos, né, degradados. A gente depende deles para que você faça um bom mergulho, para que você faça um bom passeio na praia. Então, é importante a gente considerar isso. Já existem, para ambos os assuntos, protocolos internacionais. Então, eu convido também todo mundo para olhar isso numa perspectiva mais global. Já existe um protocolo internacional para redução do plástico descartável no turismo, assim como existe uma declaração recente que sai da COP26 agora, no final de novembro, que 300 empresas e autoridades de turismo globais já se comprometeram com a declaração de Glasgow, que diz que a gente, em 2030, vai ter reduzido pela metade a nossa pegada, e em 2050 a gente vai ter zerado a nossa pegada de carbono. Então, vocês podem ver que não são compromissos suaves, brandos, eles são compromissos transformadores. Mas para a gente fazer essa transformação lá na frente, é uma decisão de hoje. Hoje eu decido o copo de plástico no meu escritório, hoje eu decido o brinde que eu estou distribuindo no fim de ano, hoje eu decido como eu lido com isso em relação aos meus fornecedores e aos meus clientes. Então, esse era um convite que eu queria fazer para vocês pensarem com a gente, entendendo que diversos estudos muito recentes, especialmente internacionais, alguns que colocam o Brasil dentro, estão dizendo para a gente, olha só, a pandemia muda o modo como as pessoas querem viajar. As pessoas, saiu uma pesquisa super recente da Booking, com 30 mil pessoas em 30 países, que quase 80% das pessoas, olha só, 80% é muita gente, está dizendo o seguinte, a pandemia fez com que eu quisesse viajar de uma maneira mais responsável. Então, a gente tem que olhar para a pandemia também, trazendo esse elemento da sustentabilidade e não deixando fora da nossa discussão. Incrível, né, gente? Podia passar mais horas ouvindo a Helena. Mas só pegando esse gancho da pandemia, eu acho que uma das coisas que mais chocou foi quando estávamos todos fechados e a gente, de repente, viu aquela imagem de satélite na China sobre a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera, né? E a gente viu que, de repente, aquilo zerou. Virou notícia na imprensa, os animais andando pela cidade, os peixes em Veneza, e, de repente, aquilo que estava muito longe, que estava perdido, tinha estragado.
se regenerou em meses. E eu acho que isso fez muita gente repensar um pouco como é que eu posso não atrapalhar tanto, né? Eu ainda não posso melhorar, mas eu não quero atrapalhar tanto esse processo. E é isso que a gente convida, né, durante essa sessão de hoje e durante os próximos dias, os próximos meses. Fim de ano é sempre bom, as pessoas estão sempre planejando o próximo ano, estão sempre planejando o que elas vão, os objetivos do ano, né? O que eu tenho como meta, como desejo para o meu próximo ano. Que tal incluir aí na sua lista de 10 coisas a mudar para o próximo ano, junto com beber ou comer menos, emagrecer, que é aquelas coisas que a gente pede todo ano, né? A gente incluir aí usar menos plástico, diminuir, quem sabe, aquela garrafinha de água da rua, quem sabe a gente começa a carregar a nossa, e isso a gente vai mudando os hábitos. É realmente uma transformação, como a Helena disse, não é uma mudança pequena, não é um passo, não é uma coisa pequena, é algo realmente transformador. No pilar econômico, social, gente, vou adiante para a gente conseguir ver todos ainda dentro do nosso tempo, desafiador, mas vamos lá. No pilar social, a gente vê ele bem mais maduro e com um envolvimento muito maior do que no ecológico, o que também foi uma surpresa. Com um foco muito grande na promoção da igualdade racial e na promoção da igualdade de gênero. A gente vê o Brasil realmente constante essa bandeira, né? Um país com alguma liberdade e, inclusive, receptividade para os diversos públicos, até porque o Brasil é um país muito diverso e isso acaba ajudando um pouco. Mas eu convido, talvez, a Marina para falar um pouquinho de como as empresas têm adotado, né, as medidas para esse pilar social, que a gente trouxe além disso, né? As medidas para equilibrar o trabalho e a vida pessoal, né, a saúde mental das pessoas, benefícios sociais, treinamento, qualificação e uma série de outros fatores que, infelizmente, a gente não pode se debruçar sobre todos. Dava para fazer um evento sobre cada pilar. O que vocês acham, gente? Com certeza, Raia, que informação e conteúdo não faltam, né? E a pesquisa trouxe um monte de informação aqui para a gente, que a gente com certeza aqui ficou com vontade de se aprofundar. Que eu acho que dentro, quando a gente fala talvez do pilar social, é um pouco mais fácil, se assim eu posso usar essa palavra, para a gente, como operador, assumir isso dentro da nossa gestão do dia a dia do negócio, né? E quando a gente pensa operador, a gente pensa muito que a gente está ali trabalhando dentro do escritório. Então, talvez algumas coisas para a gente ficam mais distantes da gente olhar, da gente fazer, pelo menos essa é a sensação que muitos acabam tendo. E o social, ele acabou, de certa maneira, ali, integrando a forma como a gente gera nossas equipes, né, e os nossos times. Eu acho que a pandemia trouxe também e ajudou muito nesse olhar, né? Quando a gente teve que todo mundo ir para trabalhar dentro de casa, né, para home office, agora tem alguns voltando, alguns que ainda trabalham dessa forma meio cá, meio lá. Eu acho que ficou muito clara a necessidade quando você fala aí de equilibrar, né, a vida pessoal com a de trabalho, que é um dos pontos que a gente trouxe. Então, eu acho que bateu para a gente de uma forma muito clara como que é isso, impactou, a gente entendeu, né, esse ponto de uma forma muito evidente para a gente. Então, eu acho que a gente teve que, inclusive, a necessidade de olhar para isso. Talvez esse não foi nenhum ponto opcional, teve uma necessidade de olhar para isso, ver como que a gente ia gerir e como que a gente ia administrar isso para os negócios. E eu fico muito feliz em ver todo o restante aí do pilar social. Todos eles a gente está acima de 50%, tem menos aí, tem 50%, né? Então, como o pilar social, ele já está, de certa forma, ali dentro dos negócios dos nossos operadores, especialmente aí quando a gente vier promover a igualdade de gênero, que está aí o principal, né? Que teve a pontuação maior, e uma série de outros aí que a gente vai vendo, benefícios sociais, escolhas de fornecedores, incentivar os clientes. Então, são ações que eu acho que talvez é um dos pontos que a gente está bem evoluído, mas sempre tem o que fazer mais, sempre tem como a gente ir um pouquinho além. A Helena, né, falou bem isso, não tem linha de chegada. Então, eu acho que é aquilo que você começa a fazer, você vai captando também o quanto de benefício que isso devolve para a gente, né? Se a gente não quiser só olhar pelo lado lindo, pelo lado romântico de você estar fazendo, né, o que é certo, o que é bacana, mas isso, de certa forma, também depois retoma para a gente em qualidade do que a gente presta de serviço, qualidade para os nossos clientes, para a nossa equipe.
Fantástico, Marina. Muito obrigada. Vamos ver um pouquinho do econômico, e aí o Paulo dá as contribuições no econômico. Para nossa grande surpresa, o econômico foi aquele em que teve maior maturidade, com maior grau de desenvolvimento, até porque o econômico está muito relacionado com a sobrevivência do negócio, né? Ele é a base para tudo, né? Como a gente falou internamente, não adianta eu querer salvar o planeta se eu não estou vivo, enquanto empresa, para salvar o planeta. Então, eu preciso realmente garantir a minha sobrevivência, a minha saúde econômica, financeira, para que eu consiga, então, desenvolver e promover ações, e a gente vai ver isso logo, logo nos desafios, né? Mas, como principais pontos, a gente tem aí a escolha de fornecedores que demonstram aí uma capacidade de entrega, então, uma preocupação em vender empresas, produtos que tragam essa segurança para a atividade, inclusive para mim, e isso tem sido um dos pontos que os operadores têm ganhado diferencial no mercado, diferente de sites e outras possibilidades em que as pessoas compram sem tanta certeza, tanta segurança, e esse é um dos pontos principais, mas não fica por aí, né? Com estratégias para manutenção no mercado de 5 anos, a gente tem também uma análise do mercado avaliando a competitividade da própria empresa e como pode se posicionar melhor, onde podemos abrir um pouco mais. A gente tem aí as condições comerciais e aquela relação margem, custo, preço e como a gente consegue equilibrar todos esses pontos quando a gente junta ainda impostos e taxas e por aí afins, né? E a gente vê que o menor deles está onde é menos desenvolvido. É o foco na atração de investimento, capital estrangeiro, investidores. É também uma adoção para multicanais, como um desafio ainda que pode ser melhorado, que está muito relacionado e empatado ali com um plano de negócios, né? E aí eu convido o Pablo para fazer aí alguns comentários sobre esse pilar econômico, como nós podemos entender essa importância e a utilidade, a aplicação deles no dia a dia das operadoras. Rapidinho, Pablo, que o nosso tempo está acabando, a gente já falou demais. O microfone está fechado, Pablo, a gente não está te ouvindo. Desculpa. Dizem que essa é a frase mais falada em todas as conferências, é se o microfone está fechado, né? Bom, olha, eu vou tentar fazer uma síntese aqui, mas quando a gente fala do onde a gente está mais forte, que é a escolha dos fornecedores, acho que isso é uma preocupação constante dos especialistas Brastoa, da associação, dos envolvidos nesse negócio, porque a gente entende que para que a gente possa ser sustentável, a gente tem que entregar uma qualidade superior, a gente tem que entregar uma tranquilidade de que toda a cadeia produtiva ela vai ser respeitada e que o passageiro vai ter aquele serviço com a qualidade melhor que houver naquele destino, e isso vai fazer com que a relação entre consumidor, destino e parceiros ela se fortaleça sempre lá na ponta final, né? Vai fazer que ela seja de longo prazo. Então, a entrega é muito importante para a gente, porque se a entrega não for boa, o destino ele acaba deteriorando rápido e as relações comerciais também. E outros focos aqui, né, em planejamento, tudo isso é uma constante das empresas, né, tendo o seu foco em gestão, em planejamento, em futuro, para que elas sejam realmente viáveis economicamente, e tudo isso faz com que tenha um olhar de preocupação também do bem-estar social, da atividade que a gente faz, como inserindo as equipes, inserindo todo mundo dentro de algo que seja sustentável a longo prazo, todo mundo está confortável. Aqui, se a gente for falar do que é menos, né, a gente está menos aqui, com uma porcentagem menor, 65% no foco de atração de investimentos lá de fora, talvez seja porque o próprio mercado brasileiro é tão grande, tão amplo, tem um mercado consumidor tão potente que a gente não precisa olhar para fora para buscar investimentos de fora. A gente mesmo consegue gerir a nossa própria economia e talvez a gente seja um pouco mais autossuficiente que outros mercados à nossa volta, né? Mas todos esses números aqui que eu vejo aqui nessa análise, nessa gráfico, que a gente está aí acima de 75%, mostra uma maturidade muito interessante do operador
com foco em várias vertentes da economia, né, fazendo com que o negócio seja sustentável a longo prazo. Então, isso para a gente é muito importante, né, que a gente veja que o pilar econômico ele gera realmente a nossa função de bem-estar social, que é produzir lucro, riqueza e tudo que envolve a gestão de uma empresa, né? E acho que o maior capital de todos é realmente as equipes, que as equipes se sintam seguras que elas estão realmente fazendo um trabalho importante, né? Que elas se sintam motivadas. Então, tudo é conectável. Falar desse pilar econômico é muito complexo porque tudo se conecta, né? Dentro das estratégias. Mas acho que a gente amadureceu bastante os operadores aqui e esse gráfico mostra que a gente está no caminho certo. Exatamente, esse é outro ponto importante, né, Pablo? Tudo se conecta. Não tenho como eu ser socialmente sustentável e esquecer todo o resto. Ou economicamente sustentável e esquecer o resto. Ou ecologicamente sustentável e deixar o resto para trás. Na verdade, a gente tem aí, a gente separa para facilitar a compreensão, a análise e observar, mas, na verdade, isso está tudo muito unido, né? Isso é bem complexo. E essa é uma tentativa de ir transformando essa complexidade em algo que a gente consegue mensurar, né? É estratégia, né, Helena, de pesquisadora. A gente vai quebrando, a gente vai fracionando a complexidade para a gente tentar entender pelo menos um pedacinho dela. Eu queria até fazer um comentário, Rai, se você me permite aqui, que é sobre os fornecedores. É uma coisa que me chama muita atenção na pesquisa, como escolher fornecedores com capacidade de entrega, né? Ou seja, robustos, que honrem seus compromissos, é algo central. Mas se a gente olhar lá nos outros pilares, é algo que eu vim monitorando aqui no social e no econômico, a gente também vê essa preocupação. A gente está vendo que é uma preocupação, especialmente ali no social, já tem mais de metade das empresas dizem que observam isso, no ambiental um pouquinho menos, mas por que eu quero chamar a atenção aqui, né, com essa leitura que eu faço como alguém de fora, é que eu acho que a gente, quando conversa com as operadoras, a gente tem que sempre lembrar desse papel fundamental dos fornecedores, né, e que ele aparece aqui, ele está sendo mostrado na pesquisa, que é fundamental, em todos os pilares aparece um elemento sobre os fornecedores, e quando eu digo para vocês, né, que eu sou muito imbuída dessa ideia de que a gente tem que ampliar o nosso olhar, que para além do nosso próprio escritório, muitas vezes, porque a gente vem de turismo, e o turismo está acontecendo lá na experiência da pessoa, né, lá no destino, etc. Então, olha só como é que aparecem os fornecedores. Já existe uma maior preocupação ambiental na escolha de fornecedores, que a gente ainda tem espaço para melhorar, já existe uma preocupação social crescente, e o foco do econômico aqui se dá ao redor dos fornecedores. Então, eu acho que a gente está falando de algo extremamente estratégico para o desempenho, para o futuro das operadoras, né? É essa relação estreita com o fornecedor dentro e incorporando esses princípios da sustentabilidade. Lembra que eu falei lá da avenida, né? Vamos chamar o pessoal para ir no nosso bloco aqui? Vamos andar nessa avenida, que é uma avenida que é longa, mas que pode ser muito bacana, é isso, né? Os fornecedores vão junto com vocês, vocês podem ter uma função extremamente estratégica na hora que isso for acoplado ao que a operadora faz, trazendo esses elementos da sustentabilidade, porque vocês já fazem isso, né? Vocês escolhem os fornecedores de vocês e estão mostrando que esses elementos socioambientais estão aflorando aqui também. Incrível. Vamos olhar um pouquinho agora para o comportamento do consumidor, né? Como é que os operadores enxergam um pouco desse comportamento? Como é que é feita aí essa transição entre essa análise dos últimos 2 anos? Pode ir, por favor, Daniela? A gente tem aqui 3 dados importantes nessa, né? Primeiro é que a gente pediu para eles olharem um pouco para trás, entrar numa cápsula do tempo e tentar avaliar. Há 2 anos atrás, ou seja, antes da pandemia, a pandemia já dura quase 2 anos, é difícil acreditar nisso, né? Não sei se o tempo passou rápido ou muito devagar, não sei, mas a gente observa que 47% disse que as ações são similares, se manteve, e 41% indicaram avanços, indicaram melhorias, indicaram maior desenvolvimento de ações para sustentabilidade. Então, nós temos aí um volume bem considerável, 88%, que ou permaneceram ou melhoraram a sua sustentabilidade nos últimos 2 anos. Só isso, né, voltando à nossa fala inicial, de que ela não é
uma bandeirinha, uma marca de chegada, mas um processo constante, isso já é uma boa sinalização, isso já é positivo. Mas quando a gente observa, ou melhor, quando a gente questiona os operadores, eles percebem uma baixa valorização dos clientes com relação à sustentabilidade, com uma nota de 2,4, naquela nossa escala velha e conhecida que vai de 1 a 5, sendo 1 muito baixo, 2 baixo, 3 médio, e aqui a gente não chegou nem no médio, né? Ela ainda está entre um médio, um baixo e um médio. Mas essa é a percepção dos operadores. Os estudos de mercado, os estudos de comportamento do turista que a gente tem acompanhado, nacionais, internacionais, eles demonstram que o turista se diz, afirma ter essa preocupação, né? E aqui a gente pode perceber, eu que estou de fora e faço essa análise de dados, que há um gap entre essa comunicação, associados, operadores e o cliente. O cliente está querendo, mas não está encontrando quem vende. O acessador, o operador pode até estar tentando vender, mas está vendendo exatamente de uma forma que facilita. E aí eu acho que a comunicação é um elo fundamental que pode ajudar. Eu trouxe um exemplo, né? E isso fica também claro quando a gente olha para o outro gráfico, que é em relação ao período pandemia. O comportamento do cliente com relação à sustentabilidade mudou? Que o comportamento mudou, é fato, a gente não vai entrar nesse mérito. Mas com relação à sustentabilidade, 42% dos associados não souberam como avaliar esse comportamento da sustentabilidade. 30% disse que não mudou. Aqueles que eram sustentáveis continuaram, aqueles que não eram, continuam sem ser. Mas 27% disse que sim. A gente percebe aqui que esse ainda é um tema que ainda é bastante turvo, né? A gente não tem dados que nos permitem chegar a uma conclusão, a gente não tem como afirmar, olha, a gente percebe isso ou não do mercado. Há uma divergência entre os associados Brastoa. Raiane, isso é um erro? Não, gente, isso é realidade. Como ela é, e que bom que a gente encontra ela assim, para a gente poder refletir mais sobre isso, poder entender mais a necessidade do cliente que a gente está atendendo. Tem um fator muito importante, é que muitas vezes esse cliente que a operadora atende não é nem o turista, nem o viajante, é uma agência de viagem, e então essa linha direta entre quem está aqui oferecendo e quem está lá comprando, ela não é bem direta, ela tem no meio alguns outros elos que deixam essa situação ainda mais nebulosa. Mas eu vou deixar aqui para vocês um insight que me veio olhando para isso, né? Que eu imagino que a sustentabilidade e essa busca e venda de produtos mais sustentáveis vai chegar a ser um dia, como é e foi com os alimentos biológicos, os alimentos mais naturais. Que a gente vai ter um corredor, como a gente tem um corredor do supermercado, a gente pode ter uma página do encarte com aqui eu tenho produtos mais sustentáveis, com menor pegada de carbono, sem utilização de plásticos, com reciclagem de resíduos, e o turista vai identificar facilmente. E se ele tiver essa disposição e esse interesse, às vezes, de pagar mais por isso, é fácil dele achar. Se não, tá tudo bem, olha, e eu ponho o mesmo produto lá, junto com a prateleira das outras coisas, né? Vamos pensar aqui no arroz. Eu tenho um arroz biológico junto com os biológicos, mas ele também está lá, junto com os outros arroz. E eu acho que esse é um caminho que a gente pode traçar para tentar equilibrar um pouco e identificar, né? É uma dica que eu deixo para os operadores que responderam a pesquisa, para tentar identificar se essa valorização ou não realmente existe. É enaltecendo na comunicação algum desses pontos. Eu vou passar para frente, depois a gente vai comentando para trás, para a gente conseguir não avançar muito no nosso tempo, tá, gente? Eu sei que já estamos aí no limite, passamos alguns minutinhos, mas eu prometo que vale a pena a espera. Só faltam 2 slides e a gente comenta tudo em conjunto, aquilo que for mais relevante. Então, no próximo, a gente traz, se eu não me engano, os desafios para implementar a sustentabilidade. A gente tentou elencar aqui os principais desafios e a gente, como já imaginavam, o maior deles é financeiro. Ainda há aquele pensamento, sustentabilidade é caro. Não, é difícil ser sustentável, porque ele me custa dinheiro. Daqui a pouco ela se transforma numa economia, daqui a pouco ela é um investimento, mas no exato momento ela tem um peso financeiro que ela é relevante. Mas ele não está sozinho, ele está junto com o funcionário.
é mudar um processo, é mudar um procedimento, é incluir mais um item na nossa lista de verificação de fornecedores, é mudar alguma coisa internamente. E esse mudar alguma coisa muda o pessoal. Então, eu preciso qualificar, treinar, envolver, conscientizar os meus colaboradores. No meio de tudo que a gente está vivendo, é compreensível que dá trabalho demais, gente. Eu vou fazer aqui só alguma coisinha e vou tentando diminuir isso. Mas a gente percebe um envolvimento muito grande dos associados, e os resultados vão mostrar isso logo ali, em que a gente tem alguns pontos que é mais difícil, outros pontos que é mais fácil. Como, por exemplo, mais fácil não, né? Menos difícil. Envolver o cliente, identificar fornecedores, foram pontos destacados, e a Helena bem colocou a questão dos fornecedores, como pontos mais possíveis, né? Como pontos menos difíceis. Então, talvez a gente possa começar por aí, investir um pouco mais nesses pontos e deixar os mais difíceis para depois, né? A gente começa pelo mais fácil e isso vai trazendo algum retorno e a gente chega no mais difícil logo ali na frente, quando as coisas estiverem um pouquinho melhor, a gente vai ter mais maturidade para pensar nelas, né? E aí o próximo, deixa eu ver se é ele, antes de eu soltar o spoiler do spoiler, né? Tadadadam. Temos próximo? O que aconteceu com o próximo? Ah, tá aí! A gente queria entender como os associados Brastoa, como a Brastoa impacta nos ODS. E para nossa gratíssima surpresa, os associados Brastoa, juntos, unidos, impactam em todos os 17 ODS. Não é só em um ou só em outro, em todos. Isso traz uma diversidade muito grande de ações, de olhares e de preocupações, né? Demonstra também, gente, aquilo que a gente fala sempre, o turismo é diverso, o turismo é amplo, o turismo pode envolver tantos aspectos. E um fato bastante curioso é que o principal ODS, se a gente só tivesse que citar um, seria igualdade de gênero. 2, seria saúde e bem-estar. E 3, trabalho decente e crescimento econômico. Se vocês se lembram, isso está muito fixado no pilar social, né? Então, mostra também até um pouco de conexão entre essas duas coisas. Agora sim, quem vai primeiro? O Pablo para ganhar, né, Pablo? Depois vencer esse tanto de mulher vai ser difícil. Tá aberto agora. Ah, tá bem. Bom, eu acho fantástico esse gráfico com os ODS aqui da associação e vejo com muita naturalidade que a gente atue dessa forma, até mesmo para a nossa atividade, né? A gente trabalha com o bem-estar, a gente quer desenvolver, né, o crescimento econômico, a gente quer desenvolver as pessoas, as nossas equipes, nós mesmos como profissionais, e a igualdade de gênero é fundamental. Então, assim, esses 3 pilares já indicam a maturidade da empresa. E participar em todos os outros é uma satisfação, é uma alegria, né, saber que a Brastoa, ela olha com isso com bastante cuidado e atua, não só olha, não só, né, fica ali como um espectador, não, ela é atuante. Então, eu fico bem, assim, feliz de ver esses números e acredito neles totalmente e vejo a maturidade dos associados em aplicar as ODS dentro do dia a dia das empresas. Obrigada, Pablo. Marina, vou fazer o contrário. Vou tentar ser rápida também, que o nosso tempo é curto. Eu acho que, primeiro, que foi muito feliz para a gente ver esse quadro, né? Foi um presente aí de final de ano, a gente saber o quanto a gente está, de alguma forma, mesmo que ainda muito longe, talvez, do que a gente gostaria, ou do que a gente sabe que precisa, mas como a gente já deu aí passos em todos eles. O turismo, ele é inclusivo, o turismo, ele é democrático, ele é transversal, então eu acho que tudo isso justifica quando a gente olha e entende como a gente conseguiu impactar em todos e como especialmente aí o lado social talvez é onde a gente tem um impacto maior e está super bem desenvolvido. O econômico, claro, foi até uma necessidade a gente olhar. Eu acho que se a pandemia também trouxe alguma coisa,
eu acho que fez a gente se debruçar um pouco nos nossos negócios, né? A gente parou, nossas empresas pararam, ficaram ali para a gente ter que fazer, fomos obrigados a fazer um grande diagnóstico nelas. Então, eu acho que a gente conseguiu ter um olhar muito grande, principalmente aí para o econômico e para o social automaticamente. E assim como eu falei lá atrás dos destinos, não é também à toa. Eu acho que a Brastemp já há muitos anos traz a sustentabilidade para o centro aqui da entidade, né? Já há muito tempo, com diversas ações que a gente vem desenvolvendo. A Brastemp fala de sustentabilidade com os associados, fala de sustentabilidade com o mercado, tem o nosso prêmio, tem uma série de ações que a gente vem desenvolvendo aí ao longo de mais de 10 anos, eu acho. Não sei, a Mônica pode contar um pouquinho mais, mas a gente tem trabalhado muito para isso. Então, eu acho que a gente olha para isso sabendo assim, conseguimos plantar uma sementinha, as coisas estão caminhando, estão acontecendo, sem ser lá a linha de chegada da Helena, porque a gente quer ir muito além, a gente precisa ir muito além, mas a gente está caminhando para isso. Então, é com muita felicidade que a gente olha esse quadro final aí, lindo, colorido. São as ODS. Helena ou a Mônica? A Mônica ficou tão calada, não quer falar nada no final, né, Mônica? Pode seguir, Helena. Eu? Então, vamos lá. Eu queria fazer uma amarração desses 3 últimos slides, porque, primeiro, me surpreendeu muito um dado, e me surpreendeu positivamente. A gente tem lido, né, que em alguns momentos a pandemia sacrificou muito os ODSs, por falta de condição de investir, por falta de condição de lidar com tanta coisa que estava acontecendo. Então, é muito importante a gente ver essa trajetória da amplitude que a Brastemp consegue alcançar. Eu acho que é isso que a gente está vendo aqui nesse quadro. Existem alguns que a gente ainda vê que a gente pode incrementar porque está na essência do nosso negócio. Por exemplo, produção e consumo sustentáveis. Esse é um ODS que a gente tem que estar ali protagonizando, né? Vocês são do mercado, vocês entregam produtos, serviços com excelência, com qualidade, para o usufruto da coisa mais maravilhosa que já se inventou, que é a viagem, né? Que é o turismo, que é esse deslumbramento que a gente tem com o diferente, com tudo isso que vocês trazem também para a vida das pessoas. Então, eu acho que ali tem algo para a gente prestar atenção. E se a gente pudesse aqui conversar um pouco mais sobre o comportamento do cliente, sobre os fornecedores, eu adoraria poder falar mais, mas vou dizer 2 coisinhas que eu acho que estão aparecendo que são muito interessantes. Não ter perdido na pandemia já é um sucesso, né? Quando as empresas dizem, ou eu me mantive no rumo da sustentabilidade que eu já vinha nos últimos 2 anos, ou eu melhorei alguma coisinha, eu já acho que é assim, né? Já estamos ganhando, não perdemos. Já acho que é muito interessante. As pesquisas mais atuais que a gente tem lido mostram que esse turista tem mudado o seu modo de consumir, tem pedido mais informações. Então, eu acho que isso é uma novidade que fica aqui talvez no viés da ideia prática, né? Os turistas estão pedindo mais informação, estão mais curiosos para saber sobre aspectos de sustentabilidade, da reciclagem do lixo, do uso da energia, do impacto na comunidade. E me parece que a Brastemp já tem condição de dar esse próximo passo, de afinar essa comunicação e levar isso para essa parcela de turistas e viajantes que já está sensibilizada. Porque a gente sempre pode discutir, todo mundo se importa, o quanto se importa, mas tem uma parcela que se importa. Eu estou dando conta dessa parcela? Eu estou levando uma informação de qualidade para essa parcela? Eu estou ajudando essas pessoas a fazerem uma escolha mais qualificada? E é disso que tem se falado muito ultimamente, né? Talvez com pouco investimento, porque você já tem o conhecimento, traduzir essa informação e torná-la acessível para o mercado. Então, como é que o cliente vai consumir essa informação? Como é que ele, que já é sensibilizado para isso, consegue escolher entre A e B? Então, como é que vocês que trazem esse fluxo dos produtos, dos serviços e da informação qualificada podem se colocar como protagonistas aí? Eu deixaria essa questão para a gente pensar, né? Como é que a gente pode afinar isso? Porque mais uma coisa que aparece, vou terminar, hein, gente? Mas pesquisas muito recentes estão mostrando o seguinte: os turistas muito antenados com isso, eles querem informação de qualidade, fácil, ele não quer passar 20 dias procurando para saber qual é o hotel mais sustentável ou não, qual é o meio de transporte mais responsável ou não.
Então, tem que ser fácil. Não tem por que a sustentabilidade ser difícil para quem quer consumir. Eu acho que isso é muito importante. E comecemos resolvendo, eu sou da linha da Rayane, conversamos muito essa semana, os menos difíceis. A gente olha as grandes dificuldades, mas a gente vê que tem coisas que são menos difíceis de resolver. E, curiosamente, o que está lá? O envolvimento do cliente como algo mais fácil de se resolver e a noção de quem são os fornecedores, o conhecimento sobre fornecedores. Por que não a gente escolher esses dois como prioridades? Então, eu deixo essa reflexão, porque o turista está pedindo isso, né? Ele está dizendo, eu quero escolher, mas eu quero escolher de maneira fácil. E tem outra informação que eu acho interessante, o quanto as pesquisas têm mostrado que os clientes, os turistas, eles são muito receptivos, especialmente agora, a regras, normas, orientações, mais do que eram antes da pandemia. Então, chegou a hora da gente orientar certos comportamentos esperados e desejados também para o rumo da sustentabilidade. Isso alguns estudos estão mostrando, né? Que as pessoas estão, antes da viagem, muito propensas a receber essas informações. Mais uma vez, acho que vocês brilham nesse papel. Então, convido que a gente pense isso e acho que a gente fez um exercício magnífico que nos desafia para o próximo ano, que nos coloca diante de desafios globais, que nos coloca numa agenda internacional de pensar a sustentabilidade como processo, como algo que a gente vai construindo de pouco em pouco, pensando em diversas facetas dela, mas que, lembrando, as grandes transformações só vão vir com as nossas decisões. A gente precisa decidir hoje para poder fazer uma grande transformação. E esse é o rumo que eu acho que a gente está seguindo aqui. Muito obrigada, Helena. Mônica, tem ainda alguma contribuição? Gente, olha, vocês ficaram muito quietinhos aí no chat. Se tiverem alguma pergunta, ainda temos alguns minutinhos. É isso, Rayane. Nossa, inspirador ouvir tudo isso. É de brilhar os olhos a gente olhar para todos esses resultados. A Marina estava comentando agora há pouco, né? Quando a gente começou, em 2005, a gente começou a dar os primeiros passos, né? Como aquela criança que fica em pé, né? Dá os primeiros passinhos e daqui a pouco vai. Hoje eu vejo que a gente, não obstante todos os desafios dessa jornada, que tem começo, não tem fim, né? E a gente sabe que é um desafio por dia, mas a gente perceber essa evolução é muito gratificante. Lá atrás, nos primeiros momentos do programa Abrastor de Sustentabilidade, o que a gente percebia era um trabalho, era uma visão talvez muito atrelada da sustentabilidade a questões meramente ambientais e uma questão muito arraigada no sentido de um trabalho mais assistencialista, que é importante, ele não deixa de ser. Mas quando a gente consegue perceber que isso vai passando por um processo que depois envolveu a empresa, envolveu uma gestão mais sustentável interna, e agora ela começa a refletir no produto, naquilo que é trabalhado no mercado, no engajamento com a rede de fornecimento, com a distribuição e com o consumidor, não obstante todos os desafios, mas é um motivo assim da gente fechar esse ano com chave de ouro, sobretudo quando a gente olha, né, para esse desafio que a gente viveu aí nos últimos quase 2 anos de pandemia, onde era a sobrevivência a coisa mais importante. Então, a gente tem uma análise hoje, uma visão hoje que a gente nunca teve na Abrastoa, do quanto esses operadores estão se transformando e quanto eles são capazes de transformar esse meio no qual eles atuam. A gente sabe, né, que o operador é que conecta essas pontas todas aí da cadeia produtiva para oferecer uma experiência de valor, né, lá na ponta. Então, saber que existe essa semente, que isso agora passa a fazer parte do DNA em todas essas frentes, é muito, muito inspirador. Então, parabéns, antes de mais nada, a todos os operadores. Obrigada por terem se dedicado a trazer esses dados para a gente. E é isso, queria abrir agora para que as perguntas dos nossos jornalistas, dos nossos convidados, para que vocês postem aqui no nosso chat. A gente está se aproximando do horário final aqui, passamos de 1 hora, mas ficamos abertos aqui caso alguém tenha alguma consideração a fazer, algum questionamento. Acho que não temos, só uma pergunta a respeito se isso vai ficar disponível. Sim, a gravação vai ficar no nosso YouTube, no nosso site já tem o nosso infográfico, que já está sendo publicado. Aí o Elzário traz uma pergunta, seja bem-vindo, Elzário. A valorização profissional foi mensurada na pesquisa? Tem turismólogos atuando nas operadoras? Sim,
a gente trouxe essa coisa do fator humano, mas fiquem à vontade, Rayane, Helena, Pablo, Marina, quem quiser comentar sobre essa pesquisa, sobre essa pergunta, desculpe. Eu vou só pontuar que sim, Eusário, no pilar social, o fator humano e principalmente profissional foi bastante bem avaliado, né? A gente não chegou exatamente a perguntar a questão da atuação de turismólogos, mas a valorização, o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, o pagamento de benefícios, de incentivos, o reconhecimento, né, e essa igualdade de gênero, igualdade racial, foram alguns dos pontos do pilar social que teve um bom desempenho. Na verdade, o pilar social ficou muito bem, mas o fator humano profissional daquelas pessoas que colaboram, que trabalham nas operadoras, teve um desempenho bastante elevado, né? Sobre os turismólogos, aí eu deixo para o Pablo, para a Marina, comentarem um pouco essa absorção no mercado, né, desse profissional tão versátil, que é a minha profissão também. Bom, aqui, assim, eu não posso falar sobre o âmbito de todos os associados, né? Mas acho que existe, sim, uma preocupação e uma valorização do profissional do turismo, turismólogo, e a gente, claro, traz para dentro das empresas e traz até gente muito jovem. Então, a gente, dentro da minha gestão aqui, do trabalho que a gente faz dentro da empresa, enfim, a gente incentiva muito que trazer os pessoas, os formandos, estagiários, e formar eles dentro da nossa área de atividade, enfim. E a gente teve gratas surpresas de profissionais excelentes que continuam com a gente durante vários anos e que aderiram à proposta, que se encantaram pelo turismo e que fazem um trabalho no dia a dia fantástico. Então, assim, claro que a gente valoriza esses profissionais e a gente quer cada vez mais gente formada e preparada e mais apaixonados pelo turismo. E acho que você ser um turismólogo é isso, é você ser apaixonado por turismo em todas as suas vertentes. Você pode atuar numa ponta específica, mas o turismo é feito a muitas mãos, né? E tudo acaba se conectando num grande desejo, num grande destino, numa grande paixão. Então, a gente sim, acredito que isso seja uma vontade e uma prática de todas as empresas, porque eu vejo realmente muita gente jovem trabalhando nas operadoras e com muita garra e com muita paixão. Então, a gente valoriza muito. Acho que fica respondida. Temos mais alguma pergunta, gente? Ainda não, mas eu vou fazer só um comentário, Rayane, que eu acho importante. A gente tem, o que a gente percebe dentro das operadoras é um esforço, sim, nessa conexão com as universidades. Eu acho que a Brastoa desenvolveu durante muitos anos, agora durante a pandemia isso ficou em stand-by, mas durante muitos anos a gente teve o nosso programa Brastoa Universitários, no qual a gente tinha uma parceria com as principais universidades, e esses formandos vinham para uma temporada dentro da Brastoa, onde eles tinham capacitações, onde eles tinham contato com os operadores, onde eles exerciam algumas atividades como estagiários dentro da Brastoa, e ao final dessa jornada, eles iam para as operadoras. A gente abria a possibilidade das operadoras que tinham vagas em aberto contratar esses universitários. A gente fez isso por anos a fio. O último deles foi na gestão no ano de 2019, depois disso, em função da pandemia, nós não temos continuidade, mas é como um incentivo, inclusive, para que a gente aproveite esses formandos que estão saindo aí das universidades, para que eles possam fazer parte aí das empresas associadas. Então, acho que essa valorização ela é super importante, e a gente segue agora numa outra vertente, que é justamente com a academia, né? No qual a gente tenta atingir esses formandos, esses universitários, esses empreendedores, turismólogos, levando um pouco disso tudo, desses cenários, dessas informações, de tudo que está acontecendo, para que eles possam, inclusive, ter um olhar diferenciado a partir dessas novas perspectivas que a gente tem aí, com todas as transformações que a gente vive. Então, eu acho que nas duas frentes, tanto de trazer para cá, quanto de contribuir com mais informação direcionada daquilo que faz diferença no segmento das operadoras, porque a nossa cadeia é longa, né? Ela é muito diversa,
mas dentro daquilo que a gente entende que é vital, que são experiências incríveis, para que a gente possa também contribuir levando um pouco mais de informação. É isso? Temos mais perguntas? Não? Então, muitos parabéns, da Marisbete, da Márcia Alves, muito obrigada. E agora eu queria, então, gente, já que a gente está se aproximando aqui do final, devolver a palavra para os nossos convidados fazerem suas considerações finais, e a gente encerra aí com 1h30 de apresentação. Aqui a gente tem disponível, então, o nosso infográfico, nós temos o QR Code que vocês podem baixar, todo esse material fica disponível aqui, no nosso YouTube também a gravação na íntegra. E passo a palavra, então, para vocês fazerem as considerações de vocês, e muito obrigada pela participação. Bom, eu queria só voltar aqui um pouco minha consideração no pilar econômico, que eu acho que a minha fala ficou em 50%. Então, ao mesmo tempo que nós somos resilientes e fortes para poder sobreviver dentro do nosso próprio mercado consumidor, existe também um fator, uma barreira, que acho que é importante frisar aqui, porque senão ficaria pela metade essa observação, é que a gente tem uma grande dificuldade de acesso a esses créditos internacionais pelas nossas políticas de governo, de trabalhista, não existe uma clareza muito grande, e talvez essa questão de postos, enfim, essa questão também seja aí um fator que a gente possa desenvolver como associação, como sociedade, enfim, como país, de poder também dar o melhor acesso a esses mercados internacionais para que os investimentos cheguem, porque se a gente está falando que a gente está criando no pilar social a inclusão, a diversidade, e no ecológico a gente está falando que essa diversidade vai trazer o desejo pela a questão ecológica, do destino, enfim, da sustentabilidade, a gente também tem que dar acesso aos mercados internacionais que possam investir na gente, para que a gente possa ser cada vez mais competitivo e mais atuante nisso. Então, acho que nessa questão dos investimentos internacionais, a gente tem um caminho bastante interessante aí para abrir essas portas através da sustentabilidade, né? Do desenvolvimento da sustentabilidade, da diversidade, e aí entrando no pilar econômico. Então, assim, por um lado, a gente é resiliente o suficiente para criar o nosso próprio mercado, o nosso próprio ambiente de mercado, mas a gente precisa, sim, abrir esses mercados internacionais para desenvolver a diversidade e a inclusão e a sustentabilidade. É isso. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, Pablo, Marina, Helena, se quiser. Posso. Muito obrigada, quero agradecer a vocês pela oportunidade. Acho que a gente já tinha tido a chance de colaborar, né? No começo da pandemia, a gente entendeu que precisava fazer várias coisas diferentes. Inclusive, quero agradecer muitíssimo, Marina e Mônica sempre tiveram à frente disso, né? E acho que vocês têm uma grande sorte na Abrastoa de ter essas cabeças, essas visões que trazem aspectos muito conhecedores do dia a dia e dos desafios próprios do negócio, mas que também estão sempre dando e convidando a gente para ir além, né? Para a gente incorporar coisas que tragam o futuro e que desenhem o futuro que a gente deseja. Então, eu agradeço a vocês pela oportunidade, parabenizo a Abrastoa, porque eu acho que é muito interessante o estudo que a gente está trazendo. Então, muito obrigada, Rayane e Pablo, também, pela companhia aqui hoje. Para a gente é uma satisfação imensa, né? Porque a gente acredita nessa universidade, que se expõe, que constrói as pontes, que traz a informação, que se abre para o diálogo. Então, eu queria até agradecer que o nosso fundador do Laboratório de Estudos em Turismo e Sustentabilidade, o professor Elimar Nascimento, esteve aqui com a gente, está aqui com a gente na sessão, a Nayara, que é pesquisadora do laboratório e também trabalha na rede de inteligência do turismo brasileiro. Então, a gente tem essa proposta muito forte, né, de tentar olhar para fora, traduzir, ver o que tem de mais recente e trazer para cá, para a gente debater, para a gente entender. Então, eu termino um pouquinho só frustrada de não ter trazido todos os exemplos e tudo que eu achava que a gente podia trazer, mas eu espero que essa seja uma das nossas conversas sobre esse tema. Se no ano passado a gente parou e fez uma pesquisa sobre o comportamento do consumidor, porque aquilo angustiava demais a gente teve dados incríveis, né, sobre como estava sendo
a questão do adiamento, do cancelamento, o que as pessoas estavam pensando, como elas percebiam risco, segurança. Agora talvez seja uma boa hora da gente se perguntar a pergunta de $1 milhão, né? Como é que a pandemia afeta o comportamento responsável desses turistas? A gente ainda está buscando elementos, a gente está colecionando elementos. Internacionalmente, a resposta que a gente está tendo é afeta muito, aumenta a consciência dos nossos danos ambientais e sociais no planeta e aumenta a requisição das pessoas para respostas. Mas como é que é no Brasil? O que a gente pode trazer? Então, eu espero que essa seja a primeira das próximas sessões que a gente vai ter e das pesquisas que a gente ainda pode desdobrar juntos, porque é sempre uma alegria estar com vocês. Muito obrigada e espero que a próxima seja muito breve. Obrigada, Helena. Em breve, né? Em breve. Muito em breve. Precisava ter, acho que umas 4 horas ou 5 que não dava conta de falar do tema, né? Eu queria só, sei que a gente já passou do tempo, mas só agradecer muito, porque esse é o último boletim do ano, né? Então, reforçar aqui o agradecimento a quem tem acompanhado a gente, aos nossos associados. Eu sei como tem sido difícil, né? A gente parar ali todo mês um pouquinho, com tanta coisa que a gente tem, com tantos desafios para poder dar esses dados, mas muito obrigada a todos os associados que permitiram a gente percorrer aí quase esses 2 anos de levantamento de dados. Agradecer aos parceiros, a Helena, que foi a nossa primeira parceira ali atrás, quando a gente começou as pesquisas, né, que ajudou, a gente ainda estava ali fazendo de uma forma interna, e a Helena colocou a gente ali num eixo muito importante. Então, super obrigada, Helena, sua contribuição lá atrás foi fundamental. E a Rayane, o pessoal da UP Soluções, que deram aí, de fato, um up para as nossas pesquisas, que conseguiu para a gente traduzir tudo isso que a gente precisa em dados que são fundamentais para a gente ser mais assertivo. Então, super obrigado. E falar que o tema de hoje não termina hoje. Sustentabilidade segue com a Abrastoa como sempre, que amanhã, fazer um convite aqui, reforçar, amanhã às 16 horas a gente tem uma ação também virtual, um encontro para tratar de sustentabilidade, para falar um pouquinho mais desse assunto. A gente tem alguns anúncios, algumas novidades para falar aí do nosso programa de sustentabilidade. Então, eu convido todo mundo amanhã às 16 horas a voltar, porque vai ser um papo muito bom, principalmente depois desse raio-x de hoje, que deixa para a gente um raio-x, né, de fato, de como a gente está, mas muito da onde a gente precisa ir e de algumas inspirações aqui para os nossos trabalhos e para o nosso caminhar aí na sustentabilidade. Obrigada, gente. Eu agradeço a Mônica, agradeço a Marina, o Roberto, Thaís, Danilo, o André, o Pablo, toda a diretoria, o Conselho da Abrastoa que esteve com a gente aí nos últimos 6 meses. Para nós, realmente, foi um momento de bastante crescimento e era muito nesse tom a minha fala, Marina. A gente vem concluindo um ano e a gente finaliza esse ano de uma forma diferente, né? A gente fez durante esse ano muitas coisas diferentes, a gente gerou muitas informações, e o convite que eu deixo a vocês é isso, não termina aqui, né? A gente pode começar um próximo ano ainda mais diferente do que nós começamos esse. A gente ainda não sabe o que está por vir, mas uma coisa eu tenho certeza, né? A gente tem mais informações e mais subsídios, e estamos mais preparados para colocar em prática, para promover um turismo melhor, para promover essa prosperidade dos nossos negócios, dessa atividade apaixonante em que nós temos a honra de viver, gente. Eu considero uma pessoa extremamente feliz e satisfeita por viver, por trabalhar com turismo. Não sei, não consigo imaginar eu fazendo outra coisa que não seja isso. Então, eu queria sim registrar esses agradecimentos finais aí, depois de 6 meses de boletins. Acho que a gente trouxe algumas coisas, alguns pontos, né, sem querer aí resumir ou relembrar todos eles, porque eu vou falhar algum, mas a gente falou de muitas coisas, a gente falou de inovação, a gente falou de sustentabilidade, a gente trouxe o comportamento do consumidor, a gente trouxe um comparativo do que a gente estava esperando antes da pandemia, durante a pandemia, depois da pandemia. Falamos bastante de feriados, expectativas, Natal, Ano Novo, enfim, a gente trouxe com a componente temática excelentes temas e possibilidades diferentes de olhar para os dados, para não ficar só falando faturamento subiu, faturamento desceu e por aí vai. Essa foi uma estratégia adotada e, ao meu parecer, que resultou muito bem, né? E é por isso que a gente tem aí 6 meses de entregas e tivemos uma audiência, tivemos a presença. Então, agradeço, sim, a todos os associados Abrastoa que se dedicaram a responder, a gente sabe o quanto é difícil. Peço aí desculpas
por um formulário mais longo, por uma pergunta ou outra que saiu duplicada. A gente tenta entregar tudo com a perfeição e o cuidado que vocês merecem, mas principalmente agradecer a presença, a participação de todos os que nos assistiram, parabenizar aqueles todos que têm utilizado os dados, a gente tem esse propósito, e deixo o convite, gente, vamos usar mais os dados, vamos explorar esses dados todos, não é? O boletim não se encerra aqui, apresentamos, pronto, esse vai para a gaveta. Não, gente, vamos usar esses dados, vamos olhar para isso, aplicar na nossa vida, trazer para a nossa estratégia, vamos aproveitar o momento de planejamento e levar eles adiante, né? E ano que vem tem mais, a gente não para por aqui, não acabou o boletim, né? A gente pretende cada vez mais trazer mais informações. Muito obrigada. Eu lamento muitíssimo ter que encerrar esse nosso encontro. Poderíamos falar por horas, mas a gente tem uma assembleia começando aqui no Zoom, na sequência, a nossa última assembleia do ano. Então, fica aqui os nossos sinceros agradecimentos. Muitíssimo prazeroso estar aqui com vocês, encerrando o ano com essa chave de ouro. Gente, muito obrigada e espero que a gente se encontre em breve, tá bom? Beijo, até. Falamos. Obrigado. Obrigado a todos. Tchau. Tchau, tchau.